Oi gente, aqui estamos então com a disciplina de Química, onde falaremos sobre o conteúdo de equilíbrio iônico. Todo equilíbrio em que há participação de íon. Bom, com isso nós temos um conceito, que Ki é o Kc sem uma molécula de água. Então fique bem claro, uma molécula de água, sem água. Formulando isso, nós temos o Ki igual a Kc vezes concentração de água. Bom, aqui temos um exemplo para formularmos isso. Então, vamos lá. As setinhas vão nos dizer para onde está o nosso produto e o nosso reagente. Bom, basicamente sempre, isso aqui vai ser o nosso reagente. Bom, basicamente sempre. Observe isso. Vamos anotar aqui para ficar mais claro. Nosso reagente. E com isso, do outro lado, será o nosso produto. Bom, tem uma regrinha, fórmula, digamos, que nos diz o seguinte, que o nosso K vai ser igual à concentração do nosso produto sobre a concentração do nosso reagente. Bom, vamos aplicar essas moléculas na seguinte fórmula que acabamos de ver. Então, vamos lá. O nosso Kc, como diz aqui, produto. Quem é o nosso produto? Aqui. Concentração de H3O vezes concentração de CH3 vezes o nosso COOH sobre, observe bem aqui, nosso reagente. Então vai ficar CH3 CO, nossa concentração, vezes a nossa molécula H2O, nossa famosa água. Bom, com isso, nós sabemos aqui então que o Ki é o nosso Kc sem água, sem uma molécula de água. Nesse exemplo que a gente pegou, pode observar que é o Kc e nele temos apenas uma molécula de água. Então, com base nisso, vamos lá fazer uma simplificação. Nosso H2O vai passar multiplicando e simplesmente isso aqui vai virar o nosso Ki. Com isso, a nossa molécula de água vai sumir. Então, temos o nosso Ki. Vamos começar falando da constante de ionização de ácidos e bases. É a mesma coisa que o Ki. Para ácido é Ka e para base é Kb. Agora vamos ver um exemplo de Ka. Um exemplo de Ka. No Ka não vai a água. Aí ficou a concentração de H3O+, vezes a concentração de CN menos, dividido por HCN. Vamos ver um exemplo do Kb, que também não vai a água e que vai ficar a concentração de NH4 vezes a concentração de OH+, dividido por a concentração de NH3.
moléculas ionizadas sobre o número de moléculas dissolvidas. O número de moléculas dissolvidas, no caso, o total. Aqui temos o exemplo do HCl. O HCl tem 1000 moléculas no total, sendo que 920 são ionizadas e 80 são não ionizadas. Aqui, colocando na fórmula, colocamos o 920, são as moléculas ionizadas, e o 1000 são as moléculas dissolvidas total. Isso vai dar 0,92 ou 92%. E aqui a gente explica o grau de ionização, 100% a 50%, ionização forte, 50% a 10% fraco, 10% a 0% muito fraco. No caso do HCl, ele se encaixa no forte, porque ele tem 92%. Bom, vamos estudar ionização da água. Aqui tem uma reação com a junção de duas moléculas de água, que vai dar H3O+, mais OH-. Vamos fazer o KI. O KI é a concentração do produto sobre a concentração do reagente. Produto, reagente. Então, colocando a concentração do H3O+, vezes a concentração do OH- sobre a concentração da água. O KI só tira uma água. Como tem duas, vai ficar uma água. O KW vai tirar 100% da água. Então, vai se cortar. Vai ficar a concentração de H3O+, vezes a concentração de OH-. Ou, simplificando, a concentração de H+, vezes a concentração de OH-. Tirando uma água daqui, vai sobrar só uma H. Bom, então vamos fazer um exemplo com uns mols, usando essa fórmula do KW. O KW é a concentração de H3O+, que é 10⁻⁷ mols por litro. Vezes a concentração de OH-, que é 10⁻⁷ mols. Então, o KW é 10 a menos 14 mols por litro. O KI é com uma água. Então, vai ficar a concentração de H3O+, que é 10⁻⁷, vezes a concentração de OH-, que também é 10⁻⁷, sobre a concentração da água, que é 10⁻⁷ mols por litro. Coloca em quarta, o KI é 10⁻⁷. Mols por litro. É isso. Agora, pH e pOH. O que são? São duas fórmulas só que a gente precisa saber. Uma é pH igual a menos log concentração de H+. E a outra é pOH menos log concentração de OH-, tá? A gente vai ter exemplos com mol igual a 10⁻⁷. Neutro, um exemplo de neutro é pH igual a 7. Aí a gente vê na tabela que vai de 0 até 14 e o neutro entra no 7. Aí, aqui a gente tem outro exemplo, ácido. O H+ vai ser maior que 10⁻⁷. E vai ser pH igual a... vai ser menor que 7. pOH vai ser maior que 7. Então, ele vai entrar nessa aqui, que vai ser ácido, que vai de 0 até 7. Básico. O básico, a gente vai ter concentração de OH- vai ser maior que o 10⁻⁷. Então, o pH vai ser maior que 7 e o pOH vai ser menor que 7. Aí ele vai entrar aqui no
básico, que vai de 7 até 14. E entre esses exemplos a gente pode, o mais ácido é o HCl, o mais ou menos é o limão e o quase neutro é o leite. Chegando no básico, o sangue começa, depois mais ou menos o sabonete e o mais básico vai ser o NaOH.